Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, nós estaremos lendo a partir do verso de número 25. E diz assim a palavra do Senhor: estava por ali uma certa mulher, que havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Quanto tempo? 12 anos. E ela já tinha sofrido demasiado sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Ela gastou tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ela ia de mal a pior, diz a palavra do Senhor. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder tocar nas suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em que o seu corpo estava liberta do sofrimento. Vou ler apenas até aqui. Amados, essa história é uma história maravilhosa. E exatamente por ser tão peculiar, ela é um milagre que se dá em meio a um outro milagre, porque Jesus estava curando uma certa pessoa, quando essa mulher entra no meio da multidão, toca ao Senhor Jesus e imediatamente é curada. Mas a palavra diz que ela sofria há 12 anos. Ela tinha uma hemorragia e havia gasto não apenas as suas forças, certamente ela estava imaginando que a morte estava muito próximo, estava muito perto, porque cada dia que passava, ela estava piorando ainda mais. E ela gastou também as suas economias, diz aqui, com vários médicos. Recorreu aos médicos da sua cidade, de outros lugares, e procurou o médico, e além das suas forças, ela havia gasto também toda a sua economia. Ela tinha muitos motivos para ter desistido da vida. Ela tinha muitos motivos para entregar os pontos, dizer assim: olha, eu vi que não tem jeito, nada resolve o meu problema. E certamente ela estava muito anêmica, porque ela estava perdendo sangue há 12 anos. Mas a palavra nos mostra que ela não se acomodou. Eu não sei se você está ouvindo a minha voz. Ela não se acomodou. Ela poderia dizer que Deus havia esquecido dela. Ela poderia ter reclamado, poderia ter se acamado e dito que jamais ia se levantar, mas ela fez uma opção. Ela poderia também ter assumido um papel de vítima e reclamado de Deus e das pessoas e dos médicos e de todas as demais coisas. Mas não foi isso que ela fez. Normalmente, algumas pessoas tomam o papel de vítima, e quando alguém toma o papel de vítima, ou faz o papel de vítima, ela começa a procurar e buscar a atenção das outras pessoas. Mas uma pessoa que se faz de vítima,
é exatamente porque ela não tem foco. Ela quer atrair a atenção dos outros, mas ela dificilmente está pensando na atenção de Deus. Eu quero que você me entenda, por favor. Na nossa vida, no nosso dia a dia, nós podemos tomar algumas atitudes. Eu não sei se você ouviu a minha voz. A palavra, eu quero que você esteja atento, porque no verso de número 26, a palavra diz que a cada dia ela estava piorando ainda mais. Mas acontece que aquela mulher, ela ouviu falar a respeito de Jesus. Isso fez toda a diferença na vida dela. Ela ouviu falar, como você está ouvindo falar, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus tira do vício, que Jesus é capaz de transformar a sua família, que Jesus é capaz de te dar novamente a felicidade, que Jesus pode te dar saúde. Ela ouviu falar. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E ela veio de forma muito interessante, porque ela não fez barulho, ela não fez alarde, ela não chamou a atenção dos parentes, ela não chamou a atenção dos demais, e ela veio sorrateiramente por trás de Jesus, e ela disse para ela mesma, ela disse assim: se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curada. Ela criou dentro de si uma convicção profunda. Ela criou dentro de si uma resistência, muito embora a sua enfermidade estava piorando ainda mais. E ela planejou, ela pensou. Antes de chegar até Jesus, ela fez aquela viagem no seu pensamento, e ela disse assim: se eu entrar no meio dessa multidão, se eu vencer essa resistência de muitas pessoas aglomeradas, e tocar, pode ser no manto, ela diz assim: certamente eu serei curada. Não havia parentes do lado dela, não havia amigos do lado dela, não havia vizinhos do lado dela, ela não comunicou com as pessoas. Por que é que ela não comunicou com as pessoas? Porque muitas vezes, quando nós temos um plano, nós temos um projeto, nós precisamos tomar cuidado com quem é que nós falamos, porque existem aqueles que tentam te levantar, existem aqueles que tentam te colocar e levar uma posição mais elevada, mas existem também aqueles que tentam te segurar, tentam te puxar para baixo, tentam reter aquilo que Deus tem na sua vida. Então existem pessoas usadas por Deus para te abençoar, mas existe também os enviados do inferno que tentam dizer: não vai, não faça isso, você está fanático, não vai acontecer nada, o fulano fez isso e acabou morrendo, não deu certo, andar com Deus não é bem desse jeito. Ela não falou nada com ninguém, ela apenas disse dentro dela mesma. Ela não quis se comunicar com o que as outras pessoas estavam pensando, ou com o que as outras pessoas poderiam falar. Ela disse assim: se eu apenas tocar. Preste atenção, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você não crer, quando você não entende, quando você não sabe aquilo que Deus pode fazer na sua vida, normalmente você se aquieta, fica parado. Mas quando cremos,
quando sabemos aquilo que Deus pode fazer, nós não aquietamos. Nós não podemos nos aquietar. Muito embora alguns tentam te parar, tentam te barrar. Você sabia que Jesus amou a todos, indistintamente? Mas Jesus não trabalhou com todos. Jesus amou a todos, mas Ele não visitou a casa de todos. Preste atenção nisso, por favor. Algumas pessoas certamente não servem para caminhar do seu lado, porque são pessoas que são, na verdade, devastadores de fé. Sabe aqueles que vão para falar mal, sabe aqueles que vão para tentar obstruir, aqueles que vão para tentar barrar, aqueles que vão para tentar destruir, te diminuir na fé. Certamente não podemos nos deixar contaminar, mas a palavra fala que aquela mulher, ela tinha um destino claro. Querido, você que precisa de um milagre, você que precisa de algo das mãos de Deus, eu gostaria que você ouvisse a minha voz, porque aquela mulher, ela tinha um destino claro, ela tinha algo definido, e ela disse para si mesma, ela disse assim: se eu apenas tocar, eu vou tocar nas vestes. O verso 27 diz que ela foi extremamente discreta, porque ela veio por trás, ou melhor, no verso 27 diz assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e tocou no seu manto. Claro que ela tinha duas opções na sua vida: poderia ficar quieta, não teria recebido o milagre, não seria mencionada nas Escrituras, não teria sido curada, se tivesse se acomodado. Mas ela se movimentou. Eu quero que você entenda por que é que ela se movimentou. O caderno de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 3, diz assim, Hebreus 11, 3 diz assim: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Existem dois universos: o universo físico, mas também o universo espiritual. O que nós vemos, o que nós enxergamos, foi criado a partir daquilo que nós não vemos. Entenda isso. Aquilo que nós estamos vendo foi criado daquilo que nós não vemos. Mas o que é que move as coisas espirituais? No físico você pode tirar essa cadeira do lugar, você pode tirar várias coisas do lugar, pode se movimentar, mas no espiritual, como é que nós movimentamos o reino espiritual? Qual é o combustível que move o reino espiritual? Esse combustível se chama fé. E em dois versos que se antecedem, Hebreus 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que haveremos de receber, o que esperamos, e a prova daquilo que nós ainda não podemos ver. O que é que move o reino espiritual? Diga comigo: a fé. Mas no caderno de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 3, diz assim:
eu criei, por isso eu falei. Porque eu creio, eu falo. No que é que você tem crido? Preste atenção nas palavras que têm saído da sua boca. Naquilo que você crê, você fala. Naquilo que você fala, vai acontecer na sua vida. Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins. Eu não sei se foi claro no que eu disse. E foi exatamente o que aquela mulher fez, porque ela disse consigo: se eu apenas tocar, eu serei curada. Basta que eu toque no manto de Jesus, eu serei curada. Então aprenda, por favor, ouça o que eu vou dizer. Aprenda a selar aquilo que ainda não existe no mundo material com a sua palavra. Aliás, todas as coisas foram criadas através da palavra. Pega Gênesis capítulo 1, quando Deus foi criando todas as coisas, haja, haja, haja. Deus foi criando todas as coisas através da sua palavra. Você talvez diga assim: mas isso foi Deus, e eu não sou Deus. Mas você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então as palavras que saem da sua boca são palavras que têm poder. E o Evangelho nos diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra seria ligado nos céus. Aquilo que nós ligamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pronunciamos na terra seria ligado nos céus. Hebreus capítulo 1, olhe comigo por favor. Hebreus 1 diz assim: havendo Deus desde a antiguidade falado em diversas ocasiões e de muitas formas, por meio dos seus profetas. Deus usa pessoas para ministrar a palavra na sua vida. Eu não sei se você está recebendo essa palavra de hoje como uma palavra profética para a sua vida. Deus usa pessoas para falar com você, mas no verso de número 3 ele diz assim: Ele que é o resplendor da glória e da expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Lembra quando Jesus disse ao vento: vento, acalma-te. E o vento se acalmou. Lembra quando Jesus fala com um defunto que se chamava Lázaro: Lázaro, venha para fora. E Lázaro obedeceu a voz do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele não estava falando uma palavra ao vento, mas ele tinha convicção daquilo que ele estava falando, daquilo que estava saindo da sua boca. Então preste atenção. A fé é o título de propriedade. A fé é o título de propriedade daquilo que nós chamamos. A fé é a garantia daquilo que nós esperamos e aguardamos da parte do Senhor. Será que você está ouvindo o que eu disse? Mas aí o inferno entra em ação e diz assim: não, não vai dar certo. E você diz assim: não, eu creio naquilo que a palavra de Deus me ensina. E alguém vira para você e diz assim: não, mas o seu parente já está nas últimas e vai morrer. E você diz assim: mas eu creio naquilo que a palavra do Senhor me ensina.
E alguém diz assim: o seu filho não tem jeito, o seu esposo não tem jeito, mas você diz assim: mas não é assim que diz a palavra de Deus, e eu faço a opção em crer naquilo que Deus me ensina. Aleluia. Sabe, amados, no caderno de Eclesiastes, eu gostaria que você desse uma olhada comigo, rapidamente, caderno de Eclesiastes, no capítulo de número 30. Eclesiastes, capítulo 30, o verso de número 1 e 2 diz assim: falou então Moisés aos chefes das suas clãs da tribo de Israel, e ele diz assim: eis que o Senhor ordena, se uma pessoa fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por um juramento a cumprir uma promessa formal, não poderá violar a palavra empenhada. Eclesiastes diz que não faça voto de tolo. Não fale que vai fazer uma coisa e depois deixa de fazer. O que é fazer um voto? Fazer um voto é consagrar. Fazer um voto é consagrar verbalmente a sua palavra. Fazer um voto é declarar. Então eu não posso fazer um voto diante de Deus, falar que eu vou fazer algo para o Senhor e depois voltar atrás. Nós precisamos entender que nós não podemos brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus são coisas sérias. Entenda isso. Feche seus olhos onde você se encontra. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, e nesse dia de hoje, Senhor, eu quero apresentar esse homem, essa mulher, essa vida. Tome essa vida em tuas mãos, e pela fé nós cremos, pela fé nós esperamos, pela fé nós pronunciamos que aquilo que o Senhor tem para cada um de nós é infinitamente maior e melhor do que pedimos e do que pensamos. Amém, amém, e graças a Deus. Dê uma forte salva de palmas a Jesus. Glórias a Deus.